Voltamos a apresentar Esporte e Companhia, um oferecimento de Atri Fiat. Fiat é Atri, em Santos e São Vicente. Esse bloco é um oferecimento de Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa com Nita Alimentos. É isso aí, tá aí a dica da... Roberto, já que você me deu a dica aqui, deixa eu aproveitar também, né? O momento que a gente deve agradecer o apoio, que as pessoas estão acreditando. Então, ao pessoal da Polpa Pharma, né, lá do marketing, a Fabiana e o Davi. Nós temos a Atri, né, com o Rafael e a Angélica, a Anitta, né, o Marcos, a Aline e o Luiz. Obrigado por terem acreditado nesse projeto, estamos apenas começando, eles estão acompanhando e, é claro, acreditando nesse processo todo de trabalho, também do Esporte e Companhia. E a Roberta deu a dica interessante aqui para nós também. E, Roberta, quem quiser interagir, ainda dá tempo. Como é que deve fazer? Dá tempo, sim. Entra lá no facebook.com/programa Esporte e Companhia e manda suas dúvidas, críticas, elogios, sugestões, o que vocês quiserem. Gasola, vou contar com o seu poder de síntese, hein? A gente tem muitas questões aqui, e uma delas, quando você até comentava, vou até repetir aqui o trecho original, hein? Na terça-feira, antes do Carnaval, houve reunião do Conselho Deliberativo do Santos, e um grupo de 51 conselheiros lançou um manifesto relativo à situação financeira do clube. Segundo o ex-presidente do Conselho, Paulo Schiff, o texto traz avaliação distorcida e uma incoerência muito significativas. As duas, em função da representatividade numérica do grupo, a primeira citada, devem ser deixadas os associados e torcedores de bom senso, preocupados com o equívoco da análise, ou melhor, muito assustados. Por isso que eu perguntei a você antes do bloco. Primeiro que a representatividade é considerável. Eu posso assegurar que esses 51 conselheiros representam centenas de associados que depositaram o voto em cada um de nós. Representamos mais do que 1/3 dos conselheiros eleitos. Então isso é representativo. E com relação a essa alegação de distorção, eu confesso que eu fico pasmo, porque o magistrado, presidente do egrégio, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Santos, deveria ter uma postura isenta, né? E como conselheiro nato, presumo que também querer apurar o que efetivamente ocorreu. Porque pelo que ele está falando, coloca-se todo mundo numa vala comum e foi tudo normal e não aconteceu nada e não se apure nada. De jeito nenhum. Temos que apurar porque os fatos foram inaceitáveis. Antes da gente entrar com o VT de Santos e Português também, só que você com esse poder de síntese, ele também cita aqui em um trecho que o valor atual dos ingressos praticados no futebol brasileiro, a violência que acaba escapando nos estádios, o patamar, inclusive, de patrocínios de cotas de televisão é incompatível com os salários dos atletas que são praticados no futebol brasileiro, com os próprios treinadores, e, segundo ele, a conta não fecha. Eu admito que possa ser difícil, mas se a conta não fecha, deixa para quem pode tentar fazer fechar com criatividade, com redução de custo, com patrocínio master, o que não pode se admitir ficar 2 anos sem, e principalmente cumprir o que está combinado. Eu tenho uma folha de pagamento X, eu vou pagar fundo de garantia, INSS e salário dessa folha. Ele que reduzisse, eles, então, gestores, que não fizessem o absurdo de contratar o Leandro Damião nos termos que contrataram. Uma negociação inimaginável no mundo do futebol mundial, imagine nacional. Se há crise, por que trazer o Damião? Se eu tenho Stephanie Yuri, Diego, o extraordinário Gabriel, um goleador nato. Então não fecha, me perdoe, por absoluta ineficiência de quem geriu o clube à época. Tá aí, uma opinião importante, respeitada, inclusive do Gasola, mas eu peço licença mais uma vez. Ele falou gols aí, inclusive citando o Leandro Damião, ele fez 2 ontem pelo Cruzeiro, mas quem fez 2 ontem foi o Robinho, né, no clássico com a Portuguesa. Vamos conferir. É isso aí, então. Nós vamos, inclusive, citar, né, esse foi um grande clássico, Santos e Portuguesa, apesar da Portuguesa numa situação ruim, né, mas o Santos mostrou ontem uma equipe, é o que o Gasola está dizendo aqui, apostando em jovens promessas, buscando resultados. O Santos ontem mostrou uma ofensividade boa, alguns jogos não vinha apresentando, né, Gasola? O time estava um pouco, às vezes, tímido, e ontem contra a Portuguesa, olha esse gol aí, belíssimo gol do Robinho, lembrando os velhos tempos do começo do Robinho, né, Gasola? O primeiro tempo do Robinho foi de altíssimo nível. Isso e o aí. Lucas Otávio, né, que fez uma partida
extraordinário. O Haller, essa formação que o Anderson Moreira nos parece que tende a fazê-lo, pelo que a gente percebeu ontem, pode ser que dê certo daqui para frente. Pode ser, Edu. Eu acredito que o Santos ainda tem muito a evoluir, tem jogadores para entrar. A gente tem que lembrar que o ataque do Santos é o ponto forte da equipe atualmente, mas ainda tem o Gabriel para entrar nessa equipe. O Ricardo Oliveira é um atacante que a gente sabe da categoria dele, mas não vem conseguindo fazer os gols que a torcida tanto deseja. E o Robinho, até o jogo de ontem, não havia feito gols. Exato. Mas ontem desencantou, teve uma grande exibição, uma grande partida no Pacaembu e decidiu para o Santos, e o Santos conseguiu essa vitória frente à Portuguesa de Desportes. Uma disparidade técnica muito grande. Não querendo cobrar exatamente. Né, a Portuguesa não foi uma grande equipe, quer dizer, um grande adversário. Claro que tem os méritos do Santos, claro, mas a Portuguesa deixou a desejar também. Sem dúvida, já há muito tempo, né, Edu? A Portuguesa que vem aí com sucessivas administrações ruins, com rebaixamentos, inclusive no Campeonato Brasileiro, e tem um jogador que está sem receber há 7 meses, que é no caso o Valdomiro, o zagueiro. É algo assim que a gente não admite. A Portuguesa está seguindo o caminho do Guarani. O Guarani hoje aqui perdeu seu estádio, o Brinco de Ouro foi a leilão, e a Portuguesa que, se não abrir os olhos, o Canindé vai também na mesma toada. Mas com relação ao Campeonato Paulista, o Santos eu vejo que ainda tem muito a evoluir, mas deve conseguir a classificação antecipada. Já abriu uma boa margem para o segundo e terceiro colocados. Eu entendo que o Santos, tendo essa classificação antecipada, o técnico Anderson Moreira terá uma maior tranquilidade para ter novas alternativas dentro de campo, colocar jogadores da base e ver como essa equipe se entrosa melhor. Tem algum jogador, o Haller, que você entende que deveria já ser colocado como titular e fica essa dúvida do técnico Anderson Moreira? No momento, creio que não. No momento, eu vejo que essa é a base que ele tem, deve optar por isso. Sim, quando o Gabriel tiver, lógico, em condições físicas, deve entrar no lugar do Ricardo Oliveira e manter como está, de fato, a equipe atualmente. O Alisson, que deu lugar ao Lucas Otávio na partida de ontem, deve ficar aí cerca de um mês e meio parado, teve uma luxação no joelho, então é a oportunidade que o Lucas Otávio tanto queria, um jogador que foi super bem na base do Santos e agora tem a chance aí de se firmar de fato como volante na equipe santista. É isso aí, essa opinião e as observações bem balizadas do Haller, né? Nós vamos ao nosso último intervalo, o programa está passando rápido, é o nosso primeiro Esporte Companhia. Eu já convido você, avise a todos, hein? Toda segunda-feira, 22 horas ao vivo, aqui pela TV com Canal 11, o Esporte e Companhia. Eu vou ao último intervalo e volto rapidinho, dá tempo de você tomar aquela aguinha e voltar com a gente. Estamos apresentando Esporte e Companhia, um oferecimento Nita Alimentos, a receita no ponto certo. Nita Alimentos.